Ai, muito boa tarde para você. A gente já estava sorrindo antes de entrar, pelo simples fato de participar com você nas tardes aqui. Está começando junho. Venha com muito carinho. Muito boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris. Estamos animados aqui porque na nossa região fez um solzinho. Como é que tá aí, viu? Ainda tá muito frio? Você tá encolhido dentro de casa? Eita! Não deu para comer aquela vergamota, ou mexerica no sol, aquele cheirinho gostoso? Você sabe que o sol parece que dá aquela coisa, dá uma felicidade. Tá. Dá. Carol, e a gente vai falar sobre isso hoje? A química da felicidade. A química da felicidade e tal. Compra em pacotinho, como é que faz? Como é que a gente... Encomenda na farmácia quem tem essa Você química? sabe que esse negócio de felicidade parece uma coisa tão distante, né? Não, só pra quem tem milhões na conta. Parece que pobre tem felicidade, gente? Que pobre, que é feliz, que é isso? E a gente fala assim, você é pra ser triste, eu quero ser triste em Paris, chorando em Paris. Eu quero chorar em lágrimas com taças. É uma ligação com o dinheiro e tal. Sucos de pêssego. Será que é isso mesmo, meus queridos? Como é que é essa química da felicidade? Tem um quarteto fantástico que a gente vai aprender aqui hoje, né? Opa, 4 hormônios que são produzidos pelo próprio organismo, Verdade. Tá? Ações práticas que você pode, aí no dia a dia, tirar do papel, colocar em prática, que vai te tornar uma pessoa mais feliz. Eu aprendi, Carol. Eu aprendi endorfina, serotonina, dopamina e ocitocina. Agora, eu só não sei o que é, mas que eu decorei, eu decorei. Mas hoje nós vamos aprender, com certeza. Se você é bom de memória, assim, igual a Cris, então continua com a gente, que você vai aprender muita coisa. Agora, se você não é muito boa assim como eu, que eu não sou muito boa de memória, vai anotando tudo, já chama, faz print da tela, porque hoje tem especialistas aqui. Especialista tá vindo de longe. Que é isso, gente? Outra, será que uma casa bem arrumada deixa a gente feliz ou não? Aí a dona de casa assim, ó, até deixa. Agora o processo para deixar ela arrumada que eu não fico feliz. Quando eu olho aquele negócio ali, eu digo assim, que é isso? A gente vive vendo ali, ó, nas redes sociais, né? Foto de pia limpa e todo mundo sorrindo. Sabe? Agora eu tô assim, eu tô lá olhando nas redes sociais, aí aparece uma foto de uma pia limpa, sem louça. Faz bem. Aí eu fico lá uns minutos olhando, aí eu olho pra minha, aí eu sorrio, fico triste. Mas será que se comparar, a gente tem um especialista para poder nos ajudar na questão psicológica, Carol? Porque assim, ó, a gente compara a nossa vida, você comparou uma pia, mas eu acho que não é só a pia que a gente compara. Não, hoje é dia de terapia! Yeah, de graça! E não é a pia não que a gente vai ter, é a terapia, viu? Opa! Coisa boa. Mas tem informação nesse programa também, a gente né? começa aqui com informação e já roda a vinheta. E hoje o Entre Família vai para Manaus com informações muito importantes. Sabe de uma coisa muito bacana? Porque ali em Manaus, muitas comunidades vivem da pesca. Imaginem que neste período, algumas comunidades foram, assim, prejudicadas por conta da Covid-19, viu? Mas algumas ações fizeram mudar essa realidade naquela região. Roda o VT. A cena até parece ser dos tempos bíblicos, com a história da pesca milagrosa. Mas os pescadores são dos dias atuais. Eles fazem parte da Igreja Adventista do município de Careiro da Várzea, que fica a 29 quilômetros de Manaus. O acesso até o Lago do Rei é sobre os rios afluentes do Amazonas. É lá que o milagre do amor acontece, nesta região amazônica. Devido à pandemia do coronavírus, muitas famílias ribeirinhas foram afetadas com o limitado acesso aos alimentos básicos. A dificuldade está grande porque nós não temos como nos localizar aqui até Manaus para comprar alimento, né? Então está sendo um pouco difícil. A solução veio com a Corrente do Bem. A atitude solidária foi motivada por um desafio feito aos fiéis no mutirão da Páscoa. Quando o pastor ligou, lançando o desafio para a igreja local aqui, foi uma alegria a gente saber que tinha como a gente fazer uma boa ação, né? Mesmo estando num local assim, longe da cidade, mas a gente sabia que podia fazer algo para ajudar as pessoas. A gente ficou feliz, abracemos o desafio e graças a Deus os resultados foram bem-sucedidos. Disseram assim, pastor, olha, a gente também quer contribuir com o que a gente tem. E no caso foi o peixe. Então, essa corrente continua. 3 horas da manhã, quem mora aqui escuta só os barulhos das rabetas saindo para ir pescar atrás do peixe. E chego de manhã com bastante, né? Eu espero que esse pouco que os meninos estão pescando possa ajudar muitas famílias lá em Manaus. Assim como as famílias ribeirinhas foram beneficiadas com os donativos, os peixes também chegaram a muitas famílias carentes em Manaus. Eu até aconselho as pessoas que têm condição, ajude as outras,
porque esse momento é um momento de união, para podermos passar essa dificuldade. Neste período de escassez e isolamento social, o pescado para muitas famílias foi como um milagre. Para os pescadores adventistas desta região, o sentimento foi muito mais além. Ajudar o próximo, né, assim como Jesus fez. E também é gratificante a gente ver uma pessoa que está sendo ajudada por nós. Nem a Bíblia fala, é melhor dar do que receber, né? Então a gente fica feliz em poder dar também naquilo que a gente pode, né? Que gostoso, com certeza, viu? Essa reportagem é de Deise Bezerra, mas quem fala com a gente agora é o assessor da região ali, Fábio Everton. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fábio. Ô Carol, boa tarde. Alegria poder falar com você nesse momento e com todos os nossos telespectadores. Excelente. Fábio, conta um pouco pra gente. São mais de 600 toneladas arrecadadas até agora, é isso? Exatamente. Na União Noroeste Brasileira, esse movimento envolveu o engajamento de 4 estados, de 4 campos, né? Acre, Rondônia, Amazonas e Roraima. Então, em toda a União Noroeste, totalizamos até aqui mais de 600 toneladas. E, especificamente aqui no Amazonas e Roraima, graças a Deus, já somamos mais de 210 mil toneladas. Ah, isso leva esperança, né? Leva esperança e também suporte aí para as famílias, né? Porque a gente está vivendo um novo momento aí, novas regras, né? Um novo posicionamento do governo local em relação à Covid-19. Explica para a gente como está funcionando aí no Amazonas. Sem dúvida alguma. Graças a Deus, né, e a essas medidas que foram adotadas, o Amazonas passou por momentos muito difíceis aqui, críticos realmente. Chegou a ser assustador. Mas, graças a Deus, o último final de semana registrou o menor número de testes positivos para a Covid-19 e também o menor número de óbitos, graças a Deus, né? E isso tem incentivado o governo a flexibilizar essa questão do isolamento social. E, a partir de hoje, o comércio está passando a funcionar quase que normalmente, através de etapas graduais, e os templos também receberam autorização para serem reabertos. Excelente, né? Então a gente percebe que os números estão baixando, estão flexibilizando aí os processos e as pessoas continuam engajadas em ações importantes como essas que a gente viu agora. Sem dúvida. O governo precisou, nesse enfrentamento à pandemia, restringir as viagens de barco, por exemplo. A maior parte das estradas aqui na região do Amazonas, né, através dos rios, exatamente, o transporte fluvial. E fizeram justamente isso, eles bloquearam o transporte momentaneamente. E isso tornou comunidades como aquelas do VT assistido há pouco, elas ficaram isoladas ali, sem acesso a alimentos ali primordiais, essenciais. Né? Foi quando, sensíveis àquela necessidade dos irmãos, eles também foram atendidos. Né? Ali foi um exemplo desse grande movimento e a capilaridade, né, de ter alcançado mesmo comunidades tão distantes. Excelente, Fábio. Muito obrigada por trazer boas notícias aqui para Entre Família. Disponha, Carol. Que Deus abençoe a todos. E esperamos sempre poder ter novas e boas notícias para apresentar a vocês. Com certeza, boa tarde. Olha só, você continua aí com a gente, viu? Porque você quer boa notícia melhor do que você entender aí como é que funciona essa questão da felicidade, a química da felicidade, o quarteto fantástico que nós vamos apresentar ainda hoje aqui no Entre Família. Já pega o seu celular na mão, porque você vai mandar perguntas pra gente, viu? O intervalo é rapidinho, você já sabe. Voltamos já já. Muito bem, estamos de volta e olha, a gente teve boas informações. Como é bom saber, né, que as coisas estão melhorando, aos passos, é claro, lentos, mas estamos em algumas regiões, né, já respirando. Isso é muito bom, isso nos deixa muito felizes. Foco, né, Não, Cris? a gente teve aqui, inclusive, Imagina. algumas notícias que, como o próprio assessor nos passou ali, deixam a gente um pouquinho assustado em relação às pessoas. Mas graças a Deus que aqui a gente está dando essa notícia boa para nos deixar feliz. Agora, será que o pessoal de casa, Carol, não tem certas dúvidas com essa pauta especial sobre a felicidade? Com certeza, eu tenho muitas. Então, enquanto você vai mandando para a gente as suas perguntas em relação à felicidade, bem-estar,
como é que eu me sinto mais feliz? Às vezes tá tudo bem na minha vida, tá tudo tranquilo, né? Enfim, só os problemas do cotidiano, mesmo assim eu não consigo desenvolver aquele sentimento de felicidade, gratidão, enfim. Tem dúvidas? Hoje tem uma psicóloga aqui para te responder, tirar todas as suas dúvidas, tá? Manda aí. Verdade. Então, olha, não vamos se privar da sua felicidade. Vamos dar jeito aí, pergunta. É de graça, rapaz. A doutora vai estar aí sentadinha. É isso. Olha o WhatsApp. É o 12983150249. 12983150249. Não esquece de mandar o seu nome para mandar aquele abraço e tal. Mas se não quiser se identificar, a gente preserva aqui, né? Deixa em anonimato. A ideia é resolver a sua dúvida aí. E agora a nossa sala da verdade, a nossa Bora convidada. lá. Ela que já foi trava-língua aqui do programa. Agora não lembrando mais. Não mais. Eu tava lembrando disso. Por que não mais? Como Porque assim? agora Paula Prado Cruz é algo fácil de falar porque ela já é de casa. Paula Prado Cruz, Imagina alguns atores mesmo, tem aqui, o Arnold Schwarzenegger. Primeira vez que você vai falar o nome da pessoa, né? Você tem que estar aqui com a mexerica. Porque na minha... na minha região é mexerica. Isso é bergamota? O que é aí? Não sei. Tem que pôr uma mexerica. Não, gente, o que é isso? Não, é Paula Prado Cruz. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Meu nome é mais fácil, né? Muito Mil mais. vezes, 1000 vezes. Nós somos assim apaixonados pelo Brasil. É sempre assim. Agora a gente está falando desse assunto de felicidade. Estamos aqui esbanjando felicidade. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? A felicidade, ela está sempre ligada a algumas ações, aquilo que acontece na nossa vida, ou não. De fato, tem alguns hormônios que podem mexer com a nossa situação. Tem alguns hormônios. Por isso que quando alguém começa a psicoterapia, psicólogos, né, a gente sempre recomenda que a pessoa faça um teste de exame físico, de sangue, para ver hormônios mesmo, né? Porque às vezes está tão desregulada a coisa que não é só um processo subjetivo, psicológico, entende? Assim, subjetivo, né? É algo às vezes orgânico e químico, né? Porque sim, a felicidade ela mora no nosso cérebro, né? E aí tem tudo a ver com os nossos hormônios e a parte comportamental também. Agora, Paula, esses tempos eu recebi um material que até eu analisei assim, porque a gente tem uma busca. Um exemplo, eu fiquei imaginando, algumas pessoas, até no momento pandêmico agora, eles estão tirando proveito, por exemplo, dos maquinários que vão ajudar vidas. E essa pessoa está feliz em fazer isso porque ela está tendo um lucro. Só que na nossa língua, a felicidade é uma palavra que é um conjunto de coisas. Eu não sei se essa pessoa está sendo feliz, se é possível ter felicidade, por exemplo, com a desgraça alheia. E agora eu vou te fazer uma pergunta na área psicológica, e essa pergunta tinha a ver com a questão da neurociência, que existe um ponto de estabilização do ser humano. Um exemplo, um nível. Eu ganhei um presente, então esse ponto ele sobe no gráfico. Mas depois, aquela pessoa que ganhou um dinheiro, uma herança muito grande, ela começou a comprar, só que daqui a pouco ela se acostuma com a riqueza. Depois de 7 semanas, Cris. 7 semanas, isso é verdade? As pesquisas mostram que, por exemplo, você compra, nós mulheres, uma bolsa maravilhosa. As primeiras 7 semanas é a bolsa. Depois de 7 semanas, ela é só uma bolsa. E uma bota cara agora porque no frio. Porque a felicidade, ela não está nas coisas, né? Assim, você adquirir as circunstâncias imediatas, né? Isso, entendeu? Isso é um prazer imediato, né? Não é uma vida com satisfação, uma vida... E a gente precisa entender uma coisa também, que a felicidade, ela é o caminho da vida, entende? Não é assim um ponto de chegada, né? Não é que você vai ir até algum lugar que você vai receber a felicidade. Ela é o caminho. Eu costumo falar para os meus pacientes que a gente precisa desenvolver 2 coisas todos os dias. Desenvolver e sentir, né? Que é prazer e satisfação, né? O exemplo da pia lavada não é um prazer, mas essa sensação é a satisfação, é a maestria, né? Que a gente fala assim, nossa, estou satisfeita de ver a pia lavada. Resolvi esse problema aqui. E isso é muito saudável, né? Então, quanto mais sentir isso ao longo dos dias, e se você puder fazer intencionalmente, entende? Que essa é a grande sacada, é a gente intencionalmente mudar o nosso estado de humor. Porque agora, é possível. A gente sempre ouve, né, que muitas vezes essa questão da felicidade, ela está atrelada a pequenas coisas da vida, né? Então, comerciais, né, na mídia, sempre se fala, não, a felicidade está nas pequenas coisas e tal e tal. Agora, muitas vezes a gente passa pela vida numa velocidade, né,
imerso no número de coisas que a gente tem que fazer, a gente não consegue parar e perceber essas pequenas coisas. Isso. Como é que a gente consegue fazer esse processo? É um exercício que você tem que fazer? Não, eu vou puxar o meu freio de mão aqui, aproveitar esse momento que eu estou vivendo, pandêmico, ou dentro de casa, ou etc., e vou começar a observar coisas pequenas que podem sim me trazer felicidade. Carol, isso que você está falando é muito comum de escutar pessoas às vezes relatando que estão apáticas, assim, não sinto nada, vejo as coisas na TV, não sinto nada. Isso é porque o que as pessoas estão vendo e tudo que a gente vê é ambiente, tá? Então, assim, TV, rede social, isso tudo é ambiente de uma certa forma. E às vezes você está vendo algumas coisas que é muito distante da sua história de vida. E aí fica muito difícil de você sentir mesmo, Se sabe? conectar. Então precisa se conectar, principalmente quando tem a ver com a sua história de vida, aproveitar o momento, estar ali para você começar a sentir de pouquinho, assim, sabe? Essa apatia, às vezes, é comum, principalmente por estar distante da história de vida. Agora uma coisa, um exemplo assim, a gente vê às vezes até alguns jogadores e tal, que muito novinhos, não estão preparados psicologicamente para ganhar todo o dinheiro que tem e tal. E esses dias eu vi uma comparação que existem duas matrizes que as pessoas confundem, que é a quantidade e a intensidade. Um exemplo, tem pessoas que querem buscar nas coisas materiais e aí vão na contramão do que a Carol falou. Então assim, ó, eu compro uma bota, eu compro 2 botas e tal, porque se eu parar de comprar, eu vou encontrar um vazio que não preenche. Eu não consigo lidar com o vazio. Ou se não, o seguinte, intensidade. Eu estou bem com a esposa, aí de repente por um conceito de prazer, porque as pessoas confundem prazer com felicidade, eu vou pelo prazer. Aí eu quero uma mulher, 2 mulheres, e nunca tem fim. E aí você vai num círculo vicioso porque você não se achou. Então, às vezes, o que acontece? Essas pessoas que estão procurando só na questão material, com uma coisa tão comum, por que elas se perdem assim? O que está faltando encaixar? Será que é ter a visibilidade que a Carol falou, doutora? Sim, né, dos detalhes. Aí é a pergunta que eu faço, né? Que sensação que você gostaria de sentir se você estivesse com 2, 3, 4 mulheres, se você tivesse rico, se você tivesse acompanhado? É sempre pensar nisso, entende? Qual é a sensação? Quando as pessoas falam de solidão, desse vazio, né? Ai, um vazio. Tenta imaginar, né? Qual é a sensação, qual é a emoção que você gostaria de sentir se você estivesse acompanhado, se você estivesse, né, namorando, se estivesse fazendo alguma coisa. Né? Porque é essa sensação que as pessoas querem sentir. E aí isso é muito particular, né? Cada um, às vezes é só o fato de ter a companhia, só o fato de ter alguém para conversar, só o fato de, às vezes, fazer alguma coisa junto com alguém, né? Porque, às vezes, a gente precisa estar acompanhado para poder fazer alguma coisa, para produzir. Mas será que aí, doutor, o exemplo, ó, eu tenho um lar feliz e eu troco o lar feliz pelo prazer, por exemplo, que é o que acontece muito. Eu tenho uma família consolidada, tá tudo certinho, mas deixou uma brecha moral na família. Aí você troca um casamento por uma aventura, por exemplo. Aí a gente tem que ver também a história de vida dessa pessoa, né? É como se a gente tivesse uma programação já no nosso cérebro, né? E que algumas coisas a gente vai sempre agir de acordo com essa programação. Então, assim, tem que olhar para a história de vida, às vezes até 3 gerações anteriores da gente, a gente está copiando o padrão comportamental, sabe? Busca ver na sua história, né? Como que era seu avô, como que era seu bisavô, o que seus tios, suas tias, como que era o padrão dessa família, e a gente tende a repetir esse padrão. Por isso que é importante entender esse processo para você quebrar esse padrão, porque não é consciente. Né? Não é. Esse processo, assim, nesse exemplo, né? A pessoa tem lá a família já consolidada, tá feliz, tá tudo certo e parece que tem lá um bichinho lá que quer fazer alguma coisa. Então, aí teria que ver isso, essa história de vida, né? O que é também que está faltando nessa família que essa pessoa não sente isso. É complexo, né? Porque não é só uma questão de escolha. Às vezes a pessoa até tenta lutar contra isso, mas essa programação que a gente já tem no nosso cérebro é muito forte, né? Então, assim, algumas pessoas acabam, às vezes, faz e nem sabe por que fez certas praticamente coisas. Hereditário, né? Diz que esses padrões de comportamento daquilo que minha mãe, meu pai, o outro...
que fizeram atrás de mim, vem como se fosse um DNA. Gente, já pensou? Não é fácil não, viu? Mas você pode quebrar essas informações desse padrão. Inclusive, continua mandando suas perguntas aqui pra gente, viu? Nós estamos aqui enchendo ela de pergunta, mas você também pode perguntar. O telefone é 0 operadora 12 98315 0249 e eu continuo aqui com a nossa entrevista, né? Já perguntando, um amigo meu, né? Mas, Paula, você estava falando, eu estava aqui pensando, né? A gente ouve muito essa história, né, de uma pessoa que diz assim, nossa, parece que fulano ele faz de tudo para não ser feliz. Sabe aquela autossabotagem, né? Faz de tudo, ele tá conseguindo, ele vai, toma uma decisão que estraga o processo, sai do emprego, né? Eu estou estabilizado no emprego, sai do emprego, ou essa questão do casamento, ou, entre outras áreas, né? Essa questão da sabotagem também tem a ver com aquilo que você herdou, ou tem a ver também com essa questão, o Cris falou um pouco de uma palavra importante que tem a ver com o caráter da pessoa. Como é que é esse processo? É sempre o que eu herdo das pessoas, nunca é minha responsabilidade por ter esse caráter, como é? Isso, Carol, exatamente. Olha, é assim, é uma diferença assim, ó. O que a gente herdou, né, isso não é nossa responsabilidade, porque assim, o que você herdou, veio com você, mas é sua responsabilidade o que você faz com aquilo que você herdou. Você pode fazer diferente. Pode fazer Independente diferente, daquilo que você a gente recebeu. sempre pode fazer diferente, né? Mesmo tendo um padrão comportamental assim de família muito forte, você pode fazer diferente, né? E aí é que tá, as pessoas às vezes acabam utilizando a história como uma muleta também, né, para dizer assim: "Ah, mas eu aprendi assim, minha família é assim, vou continuar sendo assim". Você continuar fazendo coisas que às vezes te faz mal ou faz mal para as pessoas ao seu redor, aí é uma questão de escolha sua. É uma escolha. Porque assim, pode ser muito difícil você quebrar um padrão, que é difícil, mas é possível, entendeu? Você também se apoiar nessa história de que, é assim, minha família inteira é assim, aí já passa, você consciente disso e continuar fazendo já é uma questão de escolha. Eita, muita gente em casa agora deve estar no grupo agora. Não é a ideia você criar confusão, porque isso não vai te deixar feliz, tá certo? A ideia é você continuar, que depois do intervalo a gente volta já já. E será que felicidade tem fórmula? Tem gente que fala assim, vou ler aquele livro, O Segredo da Felicidade, aí você copia uma cartilha e aplica na sua vida, será que dá certo esse tipo de coisa? Já já tem a dinâmica da casa, vamos arrumar essa casa para deixar tudo feliz? Aquela pia dos sonhos que a Carol viu, desenhou para você, como é que a gente consegue conduzir isso com felicidade? A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Muito bem, estamos de volta e um tema tão especial, felicidade, né? Será que tem fórmula? Aí você fala, Cris, cada caixinha, essa cabeça aqui que Deus fez, tem uma fórmula diferente e tal, mas deve ter um padrão em algum contexto. Agora você vai perguntar para mim, isso aí você está perguntando para o Cris, eu tenho a cabeça grande, mas eu não tenho essa informação. Mas é claro que aqui no programa, brincadeiras à parte, a gente tem bons profissionais e vamos receber mais uma grande profissional aqui da neurociência, para fazer com que a gente possa entender um pouquinho mais. Vamos receber com muito carinho aqui a doutora Rosana Alves, neurocientista, formada em psicologia pela Universidade Estadual Paulista, enfim, mestre e doutora em ciências pela Universidade Federal de São Paulo. Doutora Rosana, o pessoal de casa vai aproveitar. Seja muito bem-vinda ao Entre Família. Obrigada, Cris. Uma honra minha estar aqui com você no programa e entrando na casa das pessoas que estão interessadas no assunto. Um dia eu chego nessa calma, viu, doutora? Esse sorriso e tal, a senhora vai ter que me ajudar nessa linha aí. Agora, a sua base, né, tem essa questão da pesquisa humana, entender um pouquinho como funciona, brinquei até, né, essa cachola aí, esse plano de Deus, mas como a neurociência fala desse encontro com a felicidade? É muito interessante porque a ideia de sermos felizes, ela é muito ampla e ela vem de diferentes linhas de pensamento. A gente encontra a filosofia falando de felicidade, a teologia e, claro, que outras ciências, como as neurociências, também falam sobre felicidade. Eu acho que a grande ideia do que é felicidade, o que nós definimos como felicidade, já é algo muito importante. Eu gosto de dizer que ser feliz é gostar de viver. E quando a gente gosta de viver, o que a gente faz? Cuida dos relacionamentos, cuida do nosso corpo, sabe que problemas existem, mas que estão aí para serem resolvidas. Então,
Felicidade para mim é esse bem-estar de quem gosta de viver e que está aí para encarar os desafios da vida. Ô, coisa boa. Doutora, no início do programa, aqui conversando também com a nossa psicóloga, que está nos ajudando aqui nessa tarde, eu falei que, às vezes, alguns estudos na base da neurociência falam que a gente tem esse ponto de estabilização, que por mais que a pessoa, por exemplo, alguns falam muito, né, ganham na loteria, de início esse gráfico sobe, ou ao mesmo tempo perde o emprego, cai esse gráfico, e com o tempo ele se normaliza. E aí eu citei uma situação que eu gostaria que a senhora nos ajudasse, que muitas pessoas, elas se sentem felizes com a infelicidade do outro, né? Olha, quando vê aquela amiga de aula cair no chão, aquela que é da turma, a pessoa ela está sendo feliz com essa atitude ou ela está tendo prazer? Como que a gente entende um pouquinho essa linha, né, de equilíbrio e a gente distingue entre felicidade e prazer ou as duas coisas estão em conjunto? Na verdade, a gente parte da ideia de como somos construídos e o que para nós é colocado como fonte de realização e de prazer. Para algumas pessoas, ter muito dinheiro é onde ela se concentra para que ela possa ser feliz. Outros é a saúde. Então, tudo isso vai construindo, na verdade, quem somos. E dentro desse quem somos, quais são os parâmetros utilizados para dizer assim, estou me sentindo super bem. Agora eu alcancei aquele ponto de bem-estar, de satisfação, de prazer que me deixa do jeito que eu gosto de ficar. Na verdade, isso parte muito das nossas peculiaridades, porque para algumas pessoas a grande felicidade da vida é comer bem. Já não é o meu, entende? Já pode não ser o seu. Para outros é ver os filhos bem, ganhar dinheiro, terminar um curso superior. Então, nós somos seres complexos e essa construção da felicidade também parte dessa complexidade chamada ser humano. Mas quando a gente fala de felicidade, sem dúvida nenhuma, que existe um componente chamado prazer que precisa estar presente. Não precisa ser uma euforia, pode ser um prazer que eu sinto mais a longo prazo ou pode ser um prazer imediato. Mas sem dúvidas nenhuma que o nosso cérebro está o tempo todo procurando sentir prazer e evitar a dor. E ainda agregado tudo isso, se eu tiver que me esforçar o mínimo possível, melhor ainda. Pensa então, se eu gosto de estudar e um conteúdo que eu estudei, ele rapidamente entrou na minha memória e faz parte aí do meu repertório. Então, sem dúvidas nenhuma, que passa pelo prazer, mas o prazer não é o único componente, vamos dizer assim, importante para a felicidade, ok? Porque quando uma mãe, por exemplo, fala assim, filho, pode ir estudar longe. Não existe um prazer, pensando num contexto bem pequenininho, não existe um prazer imediato de ver esse filho saindo de casa. Mas ela sabe que a longo prazo, ver o filho formado, seguindo a própria vida, isso traz para ela um prazer a longo prazo. Então, não é só o prazer, porque quando eu deixo de comer algo que não me faz bem, naquele momento eu estou me privando de um prazer, que é esse prazer imediato que o meu cérebro quer. Mas ele já entendeu que nem sempre posso ter tudo que quero, na hora que quero, mas que existe um momento certo para tudo acontecer e este bem-estar ele ser mais completo. Porque também faz parte da felicidade saber ficar triste, que é uma dificuldade que a gente tem, né? De entender que nem tudo a gente tem da forma que nós queremos, no momento que planejamos, mas que é possível, mesmo assim, encontrar uma satisfação na vida. Isso se chama maturidade. Ótimo, ótimo. E olha só, doutora, nós temos aqui os nossos telespectadores que participam, fazem perguntas e a gente vai conhecer uma pergunta juntinhos agora. Pergunta na tela para a doutora Rosana. Vamos lá, então. Vamos ver quem é que está mandando, qual parte do Brasil está chegando a nossa participação. E você continua mandando a sua participação, viu? Vamos lá, então. Está chegando agora, então, Maricélia. Maricélia, está aqui, a Maricélia de Itapevi, São Paulo. E aí, Maricélia, é verdade que a banana, por ter triptofano, é boa para o humor? Aquela bananinha especial que muita gente faz um link também, né? Para aquela cãibra. Mas tem a ver o triptofano nessa questão do humor, doutora? Sem dúvida, porque o triptofano, ele é precursor, ou seja, depende dele para que a serotonina seja sintetizada, seja produzida. Mas assim, vou brincar agora, tá?
O macaco também chora mesmo comendo banana, ok? Então é um conjunto muito maior. A serotonina está envolvida com o nosso bem-estar, com a satisfação, mas a serotonina sozinho não toca a banda inteira. Então eu preciso também da dopamina, da endorfina, de uma situação de equilíbrio do meu organismo para que eu possa estar feliz. Mas sem dúvidas nenhuma, que nós precisamos, na nossa alimentação, ter os alimentos que vão ajudar aí a sintetizar esses neurotransmissores tão importantes para o bem-estar. O triptofano é um precursor da serotonina e a serotonina só é sintetizada, só é fabricada se a gente tiver triptofano. Triptofano a gente só consegue com a nossa alimentação. Por isso que eu digo, a felicidade ela depende de uma tomada de decisão conjunta, que envolve as minhas questões de decisões emocionais, o exercício físico, o descanso e também a alimentação. Se tiver me faltando ali, por exemplo, vitamina D, a síntese e a produção de muitos neurotransmissores já fica completamente comprometida. Então, e a vitamina D, a gente sabe que a nossa fonte mais incrível de vitamina D não é a pílula, mas o sol, a exposição ao sol. Então, é um conjunto aí para a nossa felicidade. Doutora, nós falamos aqui de um quarteto fantástico da felicidade, muito falado, né? Que é essa questão da endorfina, serotonina, também essa questão da dopamina e citocina. A gente tem um quadro agora, você daí e eu daqui, vamos entender um pouquinho mais e explicar para o pessoal de casa? Então, vamos lá. Pessoal de casa, vamos entender um pouquinho desse quarteto que está aqui do meu lado, ó. A dopamina, endorfina, serotonina e ocitocina. De repente, para você que está em casa, mas Cris, o que tem a ver com felicidade? Eu não sou como a doutora aí, não sou neurocientista, como é que eu tenho que entender? Agora, doutora, isso é uma forma simples, né? Entendendo esse quarteto, a gente entende um pouquinho desse processo de felicidade nessa máquina fantástica do cérebro. Vamos começar falando então aí, doutora, da dopamina, endorfina, desse quarteto fantástico? Olha, todas essas palavras bonitas que estão aí no seu quadro, e que eu gosto muito, elas funcionam como neurotransmissores. Gente, e assim, o nosso cérebro, vamos pensar assim, ele é fantástico, mas vamos pensar ele de forma concreta. Ele funciona a partir de substâncias e de eletricidade, tá? A gente fala que é um órgão eletroquímico. Então, para ele funcionar perfeitamente bem, eu tenho que ter essa parte química funcionando direito. Quando a gente olha para dopamina, ocitocina, serotonina e outros neurotransmissores, é essa parte química, uma parte da parte química que precisa estar funcionando muito bem para a gente poder ter esse cérebro da melhor maneira possível. Como a gente fala assim, para eu andar bem, o que eu preciso? Do músculo, do sangue, né, da parte vascular. No meu cérebro também é assim, eu tenho que ter todos os ingredientes, todos os componentes funcionando ali direitinho para a gente ter uma qualidade de vida. Então, quando a gente olha para esse seu quadro que está muito bonito, acho que eu vou pegar emprestado para as minhas aulas, hein? Quando a gente olha, são substâncias ali essenciais para a nossa felicidade, nosso bem-estar, para a saúde física também e emocional, que juntamente com outros neurotransmissores vão trazer essa sensação muito boa que a vida pode nos proporcionar. Muito bem, doutor. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer um carinho em cada um deles para ver o que eles podem proporcionar. E já terminando aqui o nosso Quarteto Fantástico, a gente vai explicar para você se qualquer pessoa pode ter acesso para saber se eu estou com falha. Será que é um exame específico? Já. Primeiro, a gente vai conhecer eles de forma individual. Doutora, dopamina. Vamos lá, o que a dopamina estimula na minha vida? Como é que funciona? Olha, a dopamina faz parte do nosso sistema de recompensa, entre outras coisas, tá? Então eu vou focar na felicidade, porque todos eles estão envolvidos em diferentes mecanismos no nosso cérebro, tá? A dopamina, por exemplo, ela faz parte do meu sistema de recompensa. Sabe aquilo tudo que me dá prazer? Pode colocar aí, sistema de recompensa. Então, o que é o sistema de recompensa? Aquilo que, quando estimulado, me traz intenso prazer, uma satisfação muito boa, uma felicidade muito grande, mas é um sistema, deixa o professor escrever na lousa, né? O aluno, né? Eu coloquei o aluno para escrever hoje. Mas quando eu olho para
para o sistema de recompensa, e quando eu olho para a dopamina, eu tenho que tomar cuidado no aspecto de que se ela estiver ali no meu sistema de recompensa, ela também me torna mais vulnerável aos vícios, à dependência. Ó como faz sentido. Então, aquilo que me traz prazer também pode me trazer problema. Olha como a vida é feita do equilíbrio. Por isso que felicidade não é só assim, euforia constante, porque isso também seria um transtorno emocional, ok? Porque na felicidade também eu tenho que saber ficar triste, a tristeza faz parte, né? Então, por exemplo, por que as pessoas se tornam dependentes de álcool e de outras drogas de abuso? Porque elas atuam nesse sistema de recompensa a partir de um mecanismo que imita a dopamina. Entendem isso? O açúcar também atua nesse sistema. Então, é um sistema, sem ele a gente não vive, sem ele a gente não tem prazer, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente também pode viciar da forma que a gente lida com esse sistema. O sexo é uma dessas questões, que traz o intenso prazer, que atua no nosso sistema de recompensa, libera dopamina, mas tem pessoas que desenvolvem aí um transtorno da sexualidade, se tornando, inclusive, dependentes do sexo. É só para dar um exemplo, um pouquinho fora daquela ideia que a gente tem só de comida, que vicia, só de drogas de abuso. Muito bem. Dopamina aí, ó, já conhecemos um pouquinho de você. Depois, uma hora eu vou fazer uma consulta especial, se comprar muito sapato tem a ver com dopamina, mas não vamos entrar no detalhe agora, doutor. É um caso específico familiar, mas vamos deixar para depois. Isso acontece na sua casa, pode ficar tranquilo, nem no outro lar o marido tem problema com a esposa comprando um sapato para cada tom de roupa. Muito bem. Endorfina, aqui laranjinha, o nosso segundo elemento desse quarteto fantástico, doutora. Tantas coisas, eu vou colocar aí o exercício físico. Legal, olha que bacana, exercício físico. Que é alguma coisa muito legal. Tem gente que não gosta do exercício porque talvez não tenha descoberto um exercício que para ela seja agradável, porque a gente sempre vai para os exercícios que são básicos, né? Corrida, musculação, mas tem gente que gosta de outro tipo de exercício físico. Mas o exercício físico é maravilhoso para poder liberar a endorfina. Eu escrevi errado aqui, não dá para apagar, mas o importante é isso aí. Importante que eu tentei também. A gente entendeu tudo. Verdade. Importante que é o seguinte, ó, o meu exercício é curto. Lá no Rio Grande do Sul que a gente fala assim, ó, exercício curto é igual coice de porco. Doutora, são termos que a senhora tem que conversar um pouquinho comigo dessa questão cultural, que é algo assim que precisa de pesquisa. Mas tudo bem, é exercício aqui, vamos lá. Já que a gente mergulhou na endorfina, agora é o seguinte, doutor, antes de passar para o próximo termo, por que às vezes, um exemplo, tem pessoas que negam, não quero fazer exercício, mas vivenciou um mês de academia, depois ela não quer sair mais. Nesse processo, ela adquiriu endorfina, que vai dar esse ânimo. Parece que depois que ela fez esse exercício, começou a fazer uma hidroginástica, parece que outras atividades como trabalho, resiliência em alguns assuntos, tem a ver com a endorfina? Tem a ver com a endorfina e também quando a gente volta para o sistema de recompensa. Algumas atividades, elas são muito básicas, né? Porque elas de graça já ativam o nosso sistema de recompensa. A comida, o sono, o sexo, por incrível que pareça, jogar videogame. Mas algumas, elas vão precisar entrar no nosso sistema de recompensa. Vamos ter que aprender para gostar. E uma destas atividades pode ser o exercício físico para algumas pessoas. Então, o que a gente fala assim, comece com uma atividade que você goste, no ritmo que você pode. Depois você vai descobrindo a imensidão de benefícios, concentrar melhor na escola, ir melhor lá no seu trabalho, né? A performance cognitiva melhora. E, além disso, você começa a entrar no seu sistema de recompensa como algo que dá prazer e vai liberar dopamina também. Então, passa pelo aprendizado e, quando aprende, o seu organismo coloca na rotina dele e começa a colher os bons frutos do exercício físico, que, inclusive, sabia que o exercício físico, depois de 7 dias de uma prática prazerosa de exercício físico, você pode já ter uma melhora neuronal. Podem surgir uma melhor restauração de neurônios que foram ali prejudicados no dia a dia, né? Vamos dizer num desgaste, mas não é esse termo que a gente usa.
E também você pode ter o surgimento de novos neurônios, que é tão importante, inclusive na nossa região aí, que está envolvida com evocação e consolidação de memória. Que Então, a gente coisa só tem que ganhar linda. com exercício Doutora, físico. fantástico, fantástico. Pessoal de casa, quando que você pensou que aí na sua sala ia ter uma aula como essa? O nosso quarteto fantástico. E agora vamos ao terceiro elemento. Serotonina, doutora. Como é que a gente estimula? Como ele reage? Qual é a função da serotonina no nosso corpo? Olha, a serotonina ela é muito interessante porque serotonina vem o soro, soro e tônus, né? Ele que dá como se fosse um tônus, sabe assim, não energético, mas ele dá uma equilibrada na nossa neurotransmissão, na forma que o cérebro funciona. A serotonina, ela é essencial sim para a manutenção do nosso humor. É tanto que antigamente a gente achava que, por exemplo, nos casos de depressão, a única coisa que faltava era a serotonina. E hoje a gente sabe que outros neurotransmissores também podem estar envolvidos, mas a serotonina ela é indispensável para o nosso bom humor, para o nosso ânimo para a vida. A gente tem serotonina até no nosso intestino, gente. Olha só, receptores para o humor, para o equilíbrio, para a saúde, até mesmo no nosso intestino, porque ele é essencial aí para o nosso bem-estar. É tão interessante que quando a gente fala, Cris, da alimentação, a gente pensa lá na banana, por exemplo, da pergunta da nossa telespectadora. Sem dúvida nenhuma, a serotonina começa pelo triptofano, mas alguns comportamentos nossos dentro da alimentação vão ajudar, por exemplo, a serotonina entrar no neurônio para fazer o papel dele, entrar e sair, do jeito que ele tem que fazer. E isso passa, por exemplo, pelo consumo das boas gorduras. Agora você vai saber do que eu estou falando. Ômega 3 e ômega 6, por exemplo. A gente precisa dessas gorduras boas para poder a serotonina trabalhar também da melhor maneira possível. Por isso que a gente pensa em todo equilíbrio. E aí, quando a gente vai para o abuso de álcool, por exemplo, ele pode dissolver a camada, a membrana mesmo, a parede celular do neurônio, e nesse dissolver a gente perde aí a capacidade da serotonina entrar e sair da célula da forma que deve acontecer. Por isso que a gente fala sempre de cuidar do todo. Que coisa boa. Esse ômega 3, ômega 6 vem só da linha animal? É só do peixe que a gente encontra, doutora? Não, nós temos outras fontes também de ômega 3, em castanhas. É muito interessante que a maioria do que... Não vou falar tudo porque não é a minha área, né, a nutrição, mas dentro do que eu conheço, tudo que a gente tem, por exemplo, assim, ômega 3, a gente tem tanto a fonte animal quanto a vegetal. Ômega 6, vegetal e animal, tudo a gente tem vindo das diferentes fontes aí. Que coisa boa. Então depois, ó, procura Nutri, fala que você ouviu aqui no Entre Família, é verdade, com a doutora Rosana, e a gente continua para finalizar agora com 4 integrantes aí desse quarteto fantástico que é o ocitocina. E aí, doutora, a mesma pergunta, da onde a gente encontra, o que reage, o que acontece, finalizando o nosso quarteto fantástico. Ocitocina. A ocitocina também é um hormônio que também funciona como neurotransmissor. E nós dizemos que ele é a cola social. É ele um dos regentes do nosso apegar ao outro, preocupar com o outro, querer estar perto do outro. É tanto que existem estudos mostrando, existe um estudo muito importante, longitudinal, que seguiu casais por mais de 20 anos e perceberam que os níveis de ocitocina desses casais iam aumentando ao longo dos anos por conta dessa convivência. E é muito interessante que a ocitocina, por exemplo, agora as mães de plantão vão saber o que eu estou falando. A ocitocina é aquele hormônio que ajuda na contração uterina no momento do parto. E que também vai ajudar na contração para a ejeção do leite. E aí é muito interessante, né? Eu lembro que quando eu ainda era uma aluna de mestrado, quase entrando no doutorado em 2005, em um curso, foi muito interessante. Nós estávamos estudando sobre ocitocina e aí os estudos acabavam de indicar que a ocitocina no momento do parto, ela aumenta os seus níveis lá no cérebro. E sabe o que pode provocar, Cris, no cérebro da mulher na hora do parto, a ocitocina? Olha só. Amnésia. Amnésia. Sim, ela vai esquecer um pouco sobre a dor que ela sofreu no parto.
É tanto que faça uma pesquisa com as mulheres da sua família, Cris. Elas falam assim, doeu muito, o parto foi super doloroso, mas por que ela quer um novo filho? Porque ela tem um registro só meio que racional de que foi sofrido, mas ela não lembra da intensidade da dor, porque senão ela não teria um novo filho. Como diz a minha cunhada, você beija a morte e volta, em muitos casos, né? E aí, se você não tivesse essa capacidade que a serotonina nos confere de esquecer um pouquinho a dor do parto, talvez para a gente seria muito difícil passarmos pela maternidade. Mas eu não estou assustando nenhuma mãe que está aí em período de gravidez para ganhar um filho ou que está planejando. A gente dá conta, a serotonina está aí para nos ajudar nesse processo todo. Então, a serotonina, a ocitocina, a endorfina, a dopamina, todas envolvidas sim com felicidade, cada uma dando uma contribuição para que a gente possa ser aí seres felizes, completos, realizando planos, tendo sonhos aí concretizados também. Doutora Rosana, que fantástico. Primeiro que agora eu entendi um pouquinho, né, do que a minha esposa fala. Ela disse assim, Cris, eu não lembro mesmo, eu só quero saber quando eu vejo um rostinho, uma foto, uma bochecha, dá vontade de ter cheirinho de fralda aqui em casa, cheirinho de nenê e tal. Ocitocina. Foi uma consulta e uma aula na nossa tarde. Doutora, volte mais vezes, que esse quarteto fantástico faça parte da minha vida, da sua vida e continue estudando para compartilhar com a gente conhecimento. Um grande abraço aqui do Entre Família e volte mais vezes. Para mim foi um prazer, Cris, à disposição para que todos possam ser felizes também a partir do conhecimento, porque o conhecimento é libertador e nos coloca num lugar bem diferente na vida. Felicidades e quem sabe aí eu vou torcer para que você aceite o convite da sua esposa e tenham mais um filhinho. Olha aí, coisa boa. Assim eu vou ficar mais agora. Estou no processo. Obrigado, viu, doutora? Um grande abraço. E você aí de casa, entender um pouquinho da dopamina, endorfina aqui, da serotonina, ocitocina. Que aula bacana. Você acha que parou aqui? Não, tem mais. E aquela promessa de arrumar a casa? Qual é a conexão de arrumar a casa? Será que isso tem alguma coisa com a minha vida? Ô, Cris, o programa de hoje está fantástico. Então, olha, avisa todo mundo que depois do intervalo a gente vai ter essa dinâmica. Então, portanto, não sai daí, é rapidinho e a gente volta já já. De volta com Entre Família, uma aula, hein? Uma aula aqui, olha, de como você lidar com os processos. Mas uma coisa eu percebi, viu? Que parece que mesmo que todos esses hormônios assim sejam produzidos pelo corpo, parece que tem que ter o apoio de todo mundo, né? Para conseguir se exercitar, para conseguir, né, um processo e outro e tal. A família tem que estar unida, viu? Tem que estar todo mundo pensando no mesmo objetivo. O que nós queremos aqui nessa família aqui? Enlouquecer os vizinhos? Derrubar essas paredes, né? Não, temos que seguir o processo, viu? Olha só, a produção tá aqui falando comigo aqui, eu já ia dar um presente para você, mas eu vou segurar esse presente aqui, porque agora nós vamos o quê? É conversa? Redes sociais. Ah, esse é o momento. Gostem. Chega... Eu só para te falar que eu não sabia, tá? Eu Se não também fosse não, a Patrícia dizer agora, eu também não ia saber. Não, é porque agora nós estávamos assim, ó, já vou dar presente, Eu já estava até concordando com você. Eu tava, Mais presente é te ouvir, pode jogar na tela as nossas primeiras interações aqui da tarde. Primeiras não, já algumas pessoas já se aproveitaram e perguntaram ali, você também não perca tempo de falar com a gente. Interação na tela. Quem está falando aí é a Tayane Souza. Olha, gostaria de saber por que eu gosto muito das pessoas e gosto de fazê-las felizes. Mas elas não fazem o mesmo comigo, em especial os da minha família. Por que isso acontece? Porque provavelmente quando ela era criança, ela foi muito reforçada em deixar as pessoas felizes. E é aquela programação que a gente falou antes, né? Então, para ela é muito satisfatório fazer as pessoas felizes. Só que aí, às vezes, a retribuição não é a mesma, né? Mas, doutora, um exemplo, e onde é que está aquele quesito que a gente fala assim de linguagem do amor? Faz parte dessa construção também? Faz também, é o jeito que você se sente amado. Cada um de nós tem um jeito de sentir amado e existem 5 tipos, né? Às vezes o toque físico, você receber uma palavra de afirmação, existem esses 5 tipos. Então, assim, a cada um foi construindo o seu jeito de se sentir amado, dependendo tanto da genética, a predisposição que a gente já tem, como o jeito que você foi vivência, criado, né? Exatamente, a experiência de vida, a história de vida. E para piorar, as mulheres diz que
esse motivo de amor vai alterando, né? Vai alterando conforme o tempo, né? Vem um filho, mudou. Vem um outro filho. Primeiro você gostava de uma rosa, agora você quer o quê? Uma bota. Opa! Você achava que a rosa era cara, né? Espera para ver o que ela vai gostar. Mais interações na tela, mas tem solução, viu? Vamos seguindo aqui no caminho da informação. Pode jogar sua pergunta na tela. A Lourdes Abreu. E aí, Lourdes? A mídia e os meios de comunicação influenciam negativamente na felicidade das pessoas em geral? Novelas, filmes, programas criam padrões que podem nos influenciar negativamente? Eu acho que a Paula colocou isso até no início, né? Aquela pessoa às vezes parece dar um ruído na informação, o que eu vivo, uma discrepância com o que é me apresentado como um padrão social. Exatamente. E hoje em dia, né, com mídias sociais, é muito comum escutar isso das pessoas de tipo assim, eu devo ter um problema, não é possível, porque está todo mundo feliz. Né? Então, assim, na mídia social, tá todo mundo postando foto feliz, maravilhosa, a pia arrumada, né, Carol? E aí, você acredita que você tem algum problema, mas, na verdade, todos temos, né? Quando a gente olha as estatísticas, né, 1 a cada 5 pessoas vão desenvolver depressão ao longo da vida, né? 1 a cada 10 cometem suicídio. Então, assim, fora que você pode ter aí 30% de chance ao longo da vida de desenvolver algum problema psicológico, com divórcio, com tudo, né? Com briga de relacionamento, então, assim, essa felicidade que é postada, assim, nas redes sociais... no dia a dia, na vida real, não é assim que acontece. Então, sim, pode influenciar quando você acredita que as pessoas vivem aquilo o tempo todo, né? Aí dá aquela ansiedade só porque você está olhando ali a grama do vizinho e não é bem assim que as coisas acontecem. Bom, você já sabe como é que é na sua casa, né? Então, você pega esse parâmetro aí, viu? Mais informações aí, está perguntando aí pra gente? Pode continuar mandando suas perguntas, viu? 0 Operadora 12 98315 0249. Mais interações na tela. A Elizabeth está perguntando assim, olha, como ser feliz com a rotina de dona de casa? Elizabeth, fácil não é, viu? E a gente tem vivido mais tempo dentro de casa. Pois é. Então, mas essa pergunta dela já faz pensar o peso que parece ser essa rotina para ela, né? E aí, seria importante você, Elizabeth, fazer uma lista de atividades que você gosta, de atividades de prazer mesmo, sabe? Assim, poder intercalar no meio da rotina, variar, né? E aí poder vivenciar, se permitir, entendeu? De fazer algumas coisas que dão prazer. Exatamente. Só pra... Exatamente. E intercalar, porque assim, como ser feliz com a rotina, dá a impressão assim, muita obrigação, né? E nada de prazer. Então, assim, precisa intercalar momentos de prazer, incluir, né? E para a mulher é mais difícil porque ela olha os filhos, olha a casa, olha tem tanta coisa para organizar, tantas pessoas para fazer feliz e a gente sempre ela mesma não. Aí tem que acionar a rede de apoio, né? Quem puder contar para ajudar, vem aqui uma amiga, um parente e ajudar e aí é mais tranquilo, né? Exatamente. Você está perguntando, tem pergunta na tela, produção? Ou a gente vai direto para o próximo passo aqui? Eita, vamos lá, mais pergunta na tela aqui. Eu gosto, viu? Pode continuar falando aqui. E nós temos a especialista para te responder, a Betânia Mello. E aí, Betânia, o que aconteceu por aí? Como ajudar pessoas que estão em depressão? Tomando remédio há mais de 8 meses e fazendo terapia, mas mesmo assim continua triste e infeliz. O que fazer? Pois é, a depressão, né? A depressão, ela também tem a ver com uma rotina depressiva, além daquela programação que a gente falou no início, que ela é bem importante mesmo, né? Então, assim, algumas coisas é possível fazer, como, por exemplo, você fazer sem ter vontade. Então, assim, fazer um exercício físico mesmo sem ter vontade, você poder conversar com alguém mesmo sem ter vontade. É você não obedecer o que a depressão manda fazer, entende? Porque a depressão manda você se isolar, não ter contato com as pessoas, ficar totalmente parado, não fazer atividade física e aí ela se autoalimenta nela mesma, né? Agora, Paulo, mas me diz uma coisa, um exemplo assim, às vezes eu tenho uma dúvida, até que ponto, e é difícil às vezes para um profissional, tanto da psicologia, enfim, ou também quem trabalha no auxílio químico, né, uma rede multidisciplinar nesse conceito, saber que
ou é a química que não acertou, ou é o desempenho daquela pessoa. Até que, como que o profissional chega a ser palpável? Olha, eu acho que é medicação, nesses 8 meses, que não está fazendo efeito, ou é o desempenho da própria pessoa que, diante de uma rede de apoio que não ajuda e não tal... Não está respondendo aos estímulos que estão sendo dados. Que também acontece, porque a depressão não é uma questão de escolha. Né? Não é uma questão de assim, vou ficar assim. A pessoa ela já aprendeu ao longo da vida dela, às vezes, que não adianta tentar. É isso que é a depressão, seria um desamparo aprendido. A pessoa aprende que, assim, não importa o que eu faça, não vou ter êxito, né? Só que aí vale muito a pena a pessoa acolher também esse momento que, assim, remédio não está dando, terapia não está dando. Acolha esse momento, porque isso não vai ser eterno. Né? Em algum momento esse quadro vai mudar, né? É o que a gente costuma dizer com relação a suicídio, assim, né? Que sempre há esperança, sempre tem uma saída, né? É porque a pessoa acredita que não tem mais saída. E tem, sempre tem, né? Só que às vezes não é naquela hora. E aí precisa aguardar um pouquinho mais, tentar um pouco mais, né? Que esse quadro muda. Agora, com relação à pergunta, que já está há 8 meses assim, precisa ver como é que está a rotina dessa pessoa, né? Porque só tomar remédio, só fazer a terapia não vai ser suficiente mesmo. Vai precisar fazer algumas coisas mesmo sem vontade, como o exercício físico, cuidar do sono, cuidar da alimentação, né? Poder fazer uma meditação que vai ajudar a dar uma relaxada, a prestar atenção no momento presente. Tentar voltar a fazer atividades que você estava acostumado a fazer antes da depressão, né? Isso é a primeira coisa, as pessoas param de fazer coisas que gostavam. Tem que voltar a incluir coisas que dão prazer na rotina do dia a dia ali, viu? Tem que se esforçar para que isso aconteça e dê certo. Muito bem, mais interações aqui na telinha aqui do Entre Família. A Cláudia está perguntando, olha, o meu maior prazer é ver minha casa arrumada. Meu também, viu? E tudo no lugar. Eu me sinto extremamente incomodada e nervosa quando algo está fora do lugar. Isso é normal? Mas é o seguinte, hein, Cláudia? Sabe quem vai responder isso para você? Sheila Procópio. Vamos lá, porque, olha, que eu quero saber também, viu? Eu quero que essa também é minha dúvida da vida, porque eu fico nervosa. Antigamente, Cláudia, só para você ter uma noção, eu colocava um paninho assim no sofá, sabe aquele chale no sofá? Aí eu andava, quando eu voltava, o chale estava desarrumado. Eu começava a me dar um negócio. Eu falei, gente, parou. Não vou ter que tirar esse chale, vou tirar o sofá, tirar as crianças, tirar todo mundo dessa casa. Mas tem jeito, viu? Tem soluções, e são essas soluções que nós estamos buscando agora com a Sheila. A Sheila está aí com a gente, nos ouve? Ouço sim, tudo bem? Tudo certo. Responde a Cláudia, como é que a gente faz para manter essa casa arrumada, menina? Tem jeito? Tem jeito. Primeiro é manter uma rotina pré-estabelecida, uma rotina flexível, não que seja uma rotina engessada, né? E que seja uma rotina simples, com algo que ela consiga cumprir todos os dias. E de repente ela fica estressada e a gente não pode esquecer que na casa, às vezes a gente não mora sozinha, às vezes a gente tem outras pessoas e a casa também é dessas pessoas. Então a gente precisa de viver em harmonia, né? Então essa rotina pode envolver os outros membros da família, para que todo mundo colabore e não fique tudo somente para ela. Aí ela vai ficar menos estressada, com certeza. Com certeza. E a gente já é assim mesmo, né? A gente fala assim, meu sofá, minha geladeira, meu chão, né? A mãe já vai falando, tudo isso aqui é meu, vocês estão aqui de favor. Então, por favor, não joga essa comida no chão. Mas hoje nós vamos aprender aqui 4 maneiras de como manter a casa arrumada. E tem aqui um título aqui, ó, Método Fly Lady, né? Ou seja, ó, reduz a ansiedade, promove o convívio, otimiza o tempo e o dinheiro e favorece a criatividade. Bora então entender como é que esse processo é na prática, né? Porque os benefícios são ótimos, né? São excelentes. E aí, assim, eu acho que a gente colocar as coisas assim, sabe, desse sistema, o sistema Fly Lady é um sistema muito completo, porque a criadora do método, quando ela fez o sistema, ela fez justamente para que ela tivesse tempo para ela, tempo para a família e tempo para cuidar da casa. Então, eu acho que ele é bem completo nesse sentido. E a gente vai falar um pouquinho sobre como que ele funciona, né? Excelente, olha lá, já tem aqui uma dica, percebi que a casa é dividida em zonas, né, em algumas
áreas aqui específicas e parece que você vai escolhendo a área que você vai limpar primeiro? Como é? Ela determina que normalmente o mês tem de 4 a 5 semanas, tem mês que tem 5 semanas. Então, ela coloca uma área da casa para você trabalhar durante todo o mês. E o restante da casa, você dá aquele famoso tapa na casa, sabe? Você mantém organizado, mantém limpo, mas você se concentra em um único cômodo da casa. Então, primeiro, a gente começa aí com a área de entrada da casa. O hall de entrada da casa faz parte da casa. As pessoas, às vezes, não organizam a entrada. Então, ter um capacho, né, um bom ali para você limpar os seus pés, de repente uma plantinha para se tornar isso agradável, manter essa entrada limpa e organizada. Ter, às vezes, ganchos para que as pessoas cheguem e pendurem. Não pode virar uma árvore de Natal, né, Carol? Não, onde todo não mundo pode. pendura tudo. E hoje Mas em dia, uma visita, de repente, pendurar a bolsa, uma bandeja onde você coloque sua chave, o seu celular, para que você chegue e encontre. Isso faz parte do hall da entrada, a zona 1. Então, é importante que a gente organize essa parte de entrada também. E aí, depois vem a zona 2. Qual que é aí, Carol? Vamos lá, zona 2. Zona 2 agora é a cozinha. Ô, meu pai, aqui você pode ficar o ano inteiro na cozinha, né? Porque a gente já passa o dia lá, né? Pois é, olha, é importante a gente cuidar aqui da cozinha. A cozinha diz que é o coração da casa. Eu até tenho alguns vídeos que eu ensino algumas dicas de organização para a cozinha. Uma cozinha bagunçada, ela te deixa estressado, você não encontra os alimentos, às vezes a comida... Inclusive, ontem eu conversando com uma cliente, ela me disse sobre isso, numa consultoria. Ela falou que ela não tem tido prazer mais em cozinhar. E ela está percebendo que a família dela não está mais gostando da comida dela. Mas ela percebeu também que a cozinha dela está extremamente bagunçada e ela não está conseguindo manter essa ordem. Então, manter uma cozinha organizada... Acho que a conexão está falhando aí, olha. Mas ela estava falando dessa questão de ter a cozinha organizada e logo no começo do programa eu já estava falando que hoje mesmo eu recebi aqui um WhatsApp, viu? Mostrando uma pia bem limpa. Cheguei a ficar emocionada, viu? Cheguei a ficar emocionada. Bom, nós estávamos vendo aqui e a Sheila ela dividiu as áreas, né, da casa em zonas, né? Que é o método Fly Lady lá, eu já participei. Eu dei uma de rebelde, saí um pouquinho, mas eu já entendi como é que é o esquema, tá? Então aí a entrada da casa, a cozinha, depois vem essa questão do quarto extra, que seria o quarto, quem sabe, de visita, né? E o banheiro principal. Depois os quartos principais, que tem a ver com os quartos da casa, o seu, dos seus filhos, banheiro extras e o closet, que seria o bendito do guarda-roupa, tá? E tem também aqui a zona 5, que é a sala de estar ou a sala de TV. Aí, o método ele fala o seguinte, olha, primeiro você precisa fazer o quê? Uma lista, para entender o que você precisa fazer aqui nesse quarto das crianças. Ah, eu vou jogar os brinquedos fora, eu vou limpar embaixo da cama, eu vou tirar essa cortina, vou lavar. Você fica um mês naquele cômodo e nos outros você só vai assim, ó, vai rapidinho, dando aquela limpadinha, você vai dar tudo certo, você vai conseguir, viu? Às vezes a gente pensa assim, mas Carol, será que não vai aumentar meu problema? Imagina que eu vou ficar faxinando esse cômodo. Imagina que eu vou ficar faxinando esse cômodo. E aí, será que eu não vou perder tempo com isso? Sheila, você voltou? Está ouvindo a gente? Voltei. É uma perda de tempo a gente passar tanto tempo em uma área só ou não? Qual é a vantagem? Não, porque você vai minimizar, você vai trabalhar cada cantinho, sabe? Aquela prateleira que você não limpa com tanta... O lustre, a parede, são detalhes. O método, o gostoso desse método é isso, que você vai detalhar a sua sala, você vai detalhar a sua cozinha e você tem um mês para fazer isso. Você não precisa de fazer tudo em um único dia, que é justamente o que cansa as pessoas. Elas tiram, às vezes, um dia do final de semana ou um dia da semana para limpar a casa inteira. E isso sobrecarrega demais a pessoa, né? Ninguém aguenta. E uma casa limpa, uma casa gostosa, ela promove aí essa felicidade. Todos os hormônios que a doutora falou, mas como a psicóloga disse aí. Todos juntos, combinados. Agora, o que eu achei muito interessante, Sheila, legal a gente falar, dessa questão do tempo, né, do cronômetro. Outro dia eu estava vendo a minha filha lá, porque isso a gente pegou, né? Vendo a minha filha, nossa, eu vou lavar esse banheiro aqui, deixa eu pegar um cronômetro, vou colocar aqui, ó, 15 minutos. Eu falei, opa, gostei da ideia. Como é que funciona essa ideia de usar o cronômetro para otimizar o tempo na limpeza da casa?
para que você não perca tanto tempo em um único ambiente. Então você vem, você se dedica ali por 15 minutos com um cronômetro. Ela realmente, a Marla, que é a idealizadora do sistema, ela fala para que você coloque o seu cronômetro em 15 minutos, para que você não perca mais tempo, 20, 30, 40, porque às vezes a gente se dedica demais a uma área e você deixa de se dedicar a outra. Né? Hoje eu já não preciso mais do cronômetro, eu já consigo trabalhar os 15 minutos na minha cabeça e consigo executar bem sem ficar tanto tempo numa área só. E também ela tem uma outra coisa que é muito legal, Carol, que são os 27 itens, desculpa, que você passa pela casa fazendo destralhamento, tirar aquilo que não pertence a um determinado espaço. Tira da sala, tira do quarto, da cozinha e faça uma doação de 27 itens, sem olhar o que está dentro do saco. Porque depois, se você olha, você tende a querer pegar novamente. A gente volta de novo para a estante. Não, mas esse bibelozinho aqui, nossa, peguei lá naquela viagem que eu fui lá para a Bahia, gente. Nossa, tão lindinho, né? E põe lá de novo no lugar. Manda embora, viu? Embora. Agora, Sheila, fala aí pra gente. Uma casa bem organizada. Vamos lá. Fala aí pra gente, dividimos a casa em zonas, entendemos que cada uma dessas áreas aí vão ser limpas uma vez por mês, né? A gente percebe esse processo, o objetivo é você mandar as coisas que estão ali, que não faz parte mais daquele cômodo da sua vida, que só está atrapalhando. 15 minutos para você fazer cada uma dessas áreas, hein? Nada mais que isso. Bateu o cronômetro, Deus fala assim, acabou, querido, você não vai ter mais nem um segundo da minha atenção. E deu, é isso aí. E por último aqui, lembre-se, que são passinhos de bebês, ou seja, gente, é devagar, vai devagar que vai dar certo. Tem alguma coisa que a gente esqueceu, que pode ser aquela chave, né? Aquela dica de ouro? Foi embora a conexão aqui com ela, mas não tem problema não, a gente entendeu como é que funciona o processo aqui, viu? E essas dicas, gente, essa dica é para você levar para a sua vida. É para levar para a vida, imagina, felicidade. Outra, esse negócio aqui de ficar limpando não é só você não, querida. Não, não, não. Já coloca todo mundo. Minha filha tem 5 anos, ela limpa um armário, uma sapateira, que ninguém faz igual. Pode colocar todas as criançadas, tudo para limpar, viu? Vamos dividir as tarefas de casa. Agora nós vamos para um breve intervalo, viu? A gente volta rapidinho, não saia daí. De volta com o programa Entre Família, hoje falando da química da felicidade. Oh, delícia! E você ali, quando você recebeu e falou sim para o seu querido amado, você imaginou, é agora que vai começar nosso momento, né? Chegou em casa e tudo tranquilo, nasceram os filhos, eles ficaram adolescentes, já não estão mais fofinhos não, né? Já estão reclamando com você, pegando na sua carteira dinheiro, não consegue comunicar, né? Jogando tudo pro chão, as crianças. Gente, isso aí tá começando sorrindo, agora já tá ficando muito chateado. Isso aqui é filme de terror? O que é isso, gente? O que tá acontecendo aqui? Olha, Carol, tô vendo esse aí, o programa Entre Família, tá muito lindo, muito legal, mas a minha casa, se fosse ter um nome de algum programa, seria Casos de Família. É isso mesmo, que o negócio aqui tá demais. Ó, esse tema, inclusive, é título de um dos temas aqui dessa revista aqui, ó, Casos de Família. Tá difícil? Ó, comunicação. Como é que você faz aí para se comunicar na sua casa? Tá conseguindo? Não, tá conseguindo não, tá difícil. E essas emoções aí, tá conseguindo segurar as emoções venenosas? Às vezes, um ciúmes, uma inveja, um problema ali entre o casal, competitividade entre o casal. Consegue lidar com isso? Não? Então, vou te dar aqui uma solução, um presentaço para você levar aí, ó, para sua casa, tá? Não é nada de você ficar assistindo, depois que acabou o programa, não sei o que fazer, tô aqui, ó, não sei o que... Não. É para sua casa e é de graça e você vai pedir agora. Vai lá, olha lá ó, a nossa revista Entre Família, leva o nome do programa, é um curso bíblico que te dá ideias aí, ó, noções importantes para conseguir gerir aí as questões e as dificuldades da família. Pega o telefone, 0 operadora 12 2127 3121 ou o WhatsApp já está na sua mão. Pega aí o celular, fica mais fácil ainda. 0 operadora 12 9800 1425 para você pedir essa revista agora e ela vai de graça para sua casa, viu? Vamos acabar com essa confusão, com esse problema, com essas brigadas, esses negócios. Para com isso, hein? Chega. Vamos lá. Atitudes iguais geram resultados iguais. Atitudes diferentes, resultados diferentes e melhores, que é o que você está buscando agora ao pedir a revista
entre família. Mas vamos buscar conhecimento, porque a gente está aqui na nossa roda de conversa, né, Cris? Verdade, olha, uma aula psicológica, neurociência nessa tarde, arrumando casa, imagina. E o pessoal de casa agora quer participar também, Carol, tá mandando participação. Falando. DDD 12 983 15 0249, já chegou, vai ser feliz então. Vamos lá, você viu que esse mundo oscila, é uma montanha-russa. E a sua pergunta agora para esclarecer esse tema, a gente quer que você seja uma pessoa feliz e a Thaisa Alves está falando. Gostaria de saber como driblar a insegurança pessoal e ser feliz. A insegurança, pois a insegurança me traz muitos picos de altos e baixos de autoestima, relacionamentos e também na questão profissional. A insegurança paira em todos os conceitos aí, até em quem mesmo pega um esportista olímpico. Imagina. Às vezes tem uma insegurança. Então está em todas as alas, né, doutora? Instabilidade emocional. Instabilidade emocional. Mas o medo, ele é natural, né? Não tem problema sentir medo. O problema é você paralisar porque está com medo. Aí começa a ser um problema, né? Então, assim, teria mesmo que, de repente, procurar uma psicoterapia para trabalhar essa insegurança, a autoestima, né? Mas uma dica é, vai com medo mesmo. Tem situações que a gente pode não fazer porque está com medo, né? Se você vê que é uma situação assim, que não vai te agregar nada, você não vai aprender nada com isso, não vai trazer prejuízo se você não fizer, tudo bem você recuar no medo. Agora, se é uma situação que você vai perder relações, você vai perder oportunidades, sabe? Você pode aprender, você pode crescer, você pode um monte de coisa que você vai ganhar, vai com medo mesmo. É isso aí, não tem o que fazer. Às vezes você não consegue lidar tanto com essa insegurança, mas segue que vai dar tudo certo. E é comum mesmo, principalmente em algumas fases da vida, a gente ter essa oscilação, né? É comum. E o medo vai continuar aparecendo sempre. Faz parte. Eu digo para minhas filhas, o medo é importante. Imagine, se não tivesse medo, com medo vocês já fazem tudo isso aí. Que derá sem. Bora lá, mais interações na tela. Você está falando, nós estamos aqui para te ouvir, viu? Pode jogar. Cleonice falando, olha, eu não consigo ser feliz depois que perdi meus pais. Vocês podem me ajudar? Aí teria que cuidar desse luto, né? Porque o luto, ele precisa ser elaborado. E ele só é elaborado através da fala. Então, precisa cuidar desse luto. E aí, buscar a ressignificação das coisas, né? Dar um sentido. Porque, assim, quando a gente sofre muito por alguém ter morrido, é pela função que aquela pessoa exercia na nossa vida, entende? E aí parece que talvez não acha mais essa função em lugar nenhum, né? Então, teria mesmo ou uma psicoterapia, lugares que cuidam de luto, né? Em São José dos Campos a gente tem o ENA. Grupos, né? Que é grupos de apoio, pessoas que sofrem a mesma dor, para você dar um novo sentido, dar um novo significado para essa perda. E aí conseguir seguir. Isso não significa que ela vai esquecer, que ela não vai deixar de ter saudade, ela só vai lidar com esse conceito aqui. Exatamente. Agora é o seguinte, hein, gente? Uma questão toda da felicidade, às vezes, está em agradecer. Então, nós queremos, inclusive, agradecer a Paula por esse momento, que nos trouxe muita felicidade, na verdade, Carol? Com certeza, sempre nos traz. Eu que fico feliz de vir aqui sempre, eu que agradeço. Vou deixar meu Instagram. Claro. Né? Hoje até final da noite, às 21 horas, vou fazer uma live sobre depressão. Então, se você quiser acompanhar, é @psicopaulapradocruz. Super trava-língua, né? Trava-língua. E eu agradeço, estou à disposição. Excelente. Quem quiser mandar dúvidas também, a Paula esteve, inclusive, no programa Lugar de Paz, né? Durante toda a semana, né? Isso, Muito bem. Pastoral, seu de terça a quinta. Pode buscar informações nas redes sociais dela e eu não sou boba nem nada, já tô aqui ó, mandando suas perguntas. Assim, fulano me disse, entendeu? Pode falar que não é você. Ela tá acostumada, tá tudo certo, viu? Obrigada, Paula. Obrigada, Carol. Obrigada. Excelente. E agora, Cris, você sabe que o nosso programa está acabando, mas amanhã sempre tem mais, viu? Não é assim também. E amanhã é um tema muito especial, porque é o seguinte, hein? O pessoal está acostumado, às vezes, com as questões cinematográficas, porque quando termina o filme, aí começa a vida, porque assim, ó, o filme é aquele romântico, conheceram e tal, terminou as luzinhas, tururu, só que é o seguinte, não mostrou a TPM. Não, os filmes de Hollywood mostram o quê? No casamento. No casamento. Mostra lá no altar e eles casarem, vem aquela música, sobe o violino, joga as flores, passarinho. os passarinhos cantando, subindo no véu dela, tá? Depois que eles saíram de lá, você não viu, mas ele pisou naquele véu.
aquelas crianças nasceram tudo, bagunçaram a casa dela, que era toda feita de passarinhos. E aí? Refluxo, veio tal, veio doença X, mas calma, não é um terror. Só que aqui a gente não É quer tapar o sol com a realidade. peneira. A gente quer fazer você lidar com a possibilidade. É no programa de amanhã. Vamos Agora falar. é o seguinte, Carol, O quê? a gente tem novidade aqui que a gente falou, inclusive nos stories da TV Novo Tempo. Eu tô sentindo o cheiro, se você quer saber. Tô sentindo um cheiro que vem... De onde que vem esse cheiro, gente, que tá entrando nesse estúdio? Nunca teve comida aqui? Tem comida aqui nesse... Que é isso? Ah, Teru! Tem comida aqui, Carol, e olha, comida das boas. Vida e Saúde tá no ar daqui a pouquinho, logo depois que acabar o Entre Família. Excelente. Olha, hoje o tema tá, hein? Muito importante, nós vamos falar hoje. Vocês, né? Aqui, eu já tô aqui, ó. Eu sou parte desse programa, né? É 8 isso remédios mesmo. naturais. 8 remédios naturais, Carol, a gente vai entender a importância deles, especialmente nessa época de pandemia do Covid-19. Vocês vão perceber como é possível e como é um plano de Deus viver esses 8 remédios. Excelente. Olha só, hoje também tem Claramente, que eu tô sabendo de todos os bastidores aí. Também sei que tem uma receita especial. Pois eu, é. se eu puder. Pois é. Vai ser bolo de cenoura. Vou falar só uma, porque são duas, tá? Tá. Vou fazer a surpresa. Ó, bolo de cenoura, delicioso. Que delícia. E você não sabe, vai ter gente importante para comer esse bolo aqui comigo, Carol. É mesmo? É mesmo, é mesmo. Famosos, indo aí no Cris Vida e Saúde. Magalhães vai estar comigo. A gente vai te convidar numa próxima, viu, Carol? Fica tranquila. Eu vou. Um abraço, abraço. Teru. Tchau, Obrigada, tchau. até daqui a mais. pouquinho. Tchau, tchau. Você continua aí com a gente, viu? Até mais.